Olá a todos! No Doutor Saúde de hoje nós vamos falar sobre obesidade. E a nossa convidada é a doutora Nancy Bueno Figueiredo, endocrinologista. Olá, doutora Nancy, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Novamente aqui estamos, né? Novo tema interessante, né? Tomara. Mas é bastante. Sim, sim. Doutora Nancy, e a obesidade? A princípio as pessoas ficam em dúvida, porque visualmente você acha que está obeso, mas às vezes nem sempre está obeso. Na infância sempre tem a preocupação com as mães que acham que o ideal é sempre a criança gordinha, mais bonitinha e tudo, né? Vamos começar definindo como se caracterizar ou definir que uma pessoa está obesa. A gente caracteriza pelo índice de massa corpórea, a forma mais simples de caracterizar, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Se esse índice de massa corpórea, até as pessoas de 60 anos, porque depois de 60 anos existe o índice de massa corpórea para o idoso, que é mais específico. Até os 60 anos a gente coloca como normal se tiver entre 18,5 e 25. Acima de 25 até 29,9 seria sobrepeso e acima de 30 seria obesidade. E daí depois os diferentes graus de obesidade. Certo. Esse índice de massa corpórea, eu vejo que também está muito na moda hoje em dia, na moda assim, entre aspas, né? O índice de cintura abdominal. A circunferência abdominal, ela vai caracterizar a obesidade visceral, que é a obesidade que é mais deletérica, aquela que mais faz mal em termos de provocar outras doenças, que a gente vai estar falando daqui a pouco, tá? Então, também depende dos estudos que você leva em consideração, né? O estudo mais rígido leva em consideração que na população latino-americana, isso é diferente para cada população, em termos raciais, você tem que a circunferência abdominal medida no meio do caminho entre a crista ilíaca antero-superior e o rebordo costal, com uma expiração forçada, o normal seria até 80 na mulher, 80 na mulher e 90 no homem. Esse seria o critério mais rígido. Centímetros. Tá? Centímetros, desculpa. Existem outros que são menos rígidos do que esse. Então, daí, de repente, você tem uma pessoa com índice de massa corpórea normal, mas uma circunferência abdominal maior. Ele tem uma gordura visceral maior do que o ideal. Certo. Bom, então, recapitulando, o índice de massa corpórea seria o peso em quilos dividido pela altura em metros ao quadrado. Isso. Doutora Nancy, e quais seriam as causas mais comuns da obesidade? Sempre que a gente ouve, eu acho que eu tenho problema na tireoide, por isso que eu estou obeso, né? Isso é muito comum. Sim, as dúvidas da população em geral, né? Na verdade, a gente tem a obesidade exógena, que é aquela caracterizada pelos erros alimentares, pelo sedentarismo, que é a mais frequente, né? Na verdade, tem uma relação com toda a nossa história de genética, onde a gente foi criado para caçar, para não ter comida à disposição, e hoje, no século XXI, nós temos muita comida à disposição, nós temos uma vida confortável, onde a gente, tudo que tiver menos esforço, a gente valoriza, né, na nossa cultura atual. E com isso, como o peso da gente é uma conta onde você tem o tanto que você ingere de caloria, menos o tanto que você gasta, se você está gastando muito menos e ingerindo muito mais, normalmente você vai ficar acima do peso. E dentro disso, você tem uma cultura também relacionada à valorização da comida, onde muitas coisas que define-se como prazer, a comida está relacionada, né? Então, existe muita facilidade em se ter comida. As comidas mais baratas normalmente são as mais calóricas e com isso e as mais fáceis também, né, de preparo, aquelas mais rápidas, normalmente são as mais calóricas também. Carboidrato e gordura. Massas, né? Exatamente. E que a fritura é muito mais fácil de fazer do que um assado. E hoje o mundo é muito corrido, a gente sempre tem muitas coisas
a fazer e muito pouco tempo disponível. E com isso as pessoas acabam cuidando muito pouco da alimentação. Só matam a fome, né? E não, e isso tem a ver então com essa pandemia de obesidade exógena. E as obesidades de causa endocrinológica são muito mais raras. Elas teria daí as questões hormonais que tem uma relação, principalmente a questão da síndrome de Cushing, que é rara, é muito rara. Em relação à tireoide, se você tiver uma tireoide que evoluiu para o não funcionamento, para o hipotireoidismo franco, você teria um ganho depende do caso, muito grave, uns 10 quilos, mas a partir do momento que você repõe o hormônio tiroidiano, você quase consegue eliminar esses 10 quilos. Não vai conseguir totalmente, né? Mas assim, uns 8 você consegue. Então, no fundo, e normalmente quando a pessoa já tem o hipotireoidismo, ela já está tratando e dificilmente hoje a pessoa não tem acesso a ponto de ficar tão descontrolada, né? Então, a pessoa que é uma obesa grau 3 e diz, sou obesa porque tem um problema na tireoide, se ela estiver cuidando, não é por isso, existem outras questões relacionadas. Obesidade é o tema de hoje e nós estamos conversando com a doutora Nancy, endocrinologista. Nancy, e a respeito das consequências da obesidade? Que eu sei que são várias. Muitas mesmo, com certeza. Antes de falar das consequências, uma questão que é muito importante no ganho de peso, né, que estaria dentro das causas, seriam os distúrbios emocionais que levam à compulsão alimentar, onde a pessoa desconta o dissabor da vida na comida, né? Ela belisca, ela fica compulsiva pelo alimento, né? Isso é uma coisa que, infelizmente, na nossa população atual existe bastante. Então, é uma outra coisa que a gente deve cuidar. Em relação às consequências, a gente chama até de comorbidade, é a morbidade que vem junto com a obesidade, né? Que são realmente muitas, né? Então, a obesidade per si é uma doença e ela favorece a hipertensão, ao infarto do miocárdio, ao diabetes, ao acidente vascular cerebral, os problemas ortopédicos de desgaste, onde você vai ter a osteoartrose com mais frequência, né? Os problemas de pedra na vesícula, até mesmo vários cânceres são relacionados com a obesidade. Então, realmente, ela precisa ser tratada, porque mesmo que você já tenha, por exemplo, uma hipertensão e um diabetes, se você consegue reduzir o peso de uma forma saudável, você vai melhorar essas comorbidades já instaladas. E se você não as tem, mas, por exemplo, tem uma família que tem muitas pessoas com diabetes, a gente tem um alto risco de ser diabético, se fazemos parte dessa família. Se você se mantiver com uma alimentação mais saudável e realizando atividade física com peso mais adequado, você vai adiar o diabetes muitos anos na sua vida. Então, vale muito a pena enfrentar a questão da obesidade, de preferência até preveni-la. Doutora Nancy, a respeito de tratamento, porque a pergunta que a gente mais ouve é essa: eu sei que eu tenho que parar de comer, eu sei que eu tenho que fazer exercício, mas eu não posso, então o que eu posso fazer? Não é bem parar de comer, né? Essa é a primeira coisa que está errada. É um conceito incorreto. Na verdade, assim, os estudos mostram que a parte genética, voltando um pouquinho na causa de novo para falar do tratamento, é responsável pela obesidade em mais ou menos 30%. O restante, 70%, tem a ver mais com a questão cultural, de como você se relaciona com a comida, de como a família se relaciona com a comida, de quanto se faz atividade física. Então, são fatores mutáveis, né? Do quanto a parte emocional desequilibrou essa pessoa e fez ela ter hábitos piores. Então, a mudança de estilo de vida, ela é essencial em qualquer momento do tratamento da obesidade. Sem ela, a gente não vai ter sucesso a longo prazo. A gente pode até ter pequenos sucessos, que na verdade nem dá para falar que é sucesso, porque o reganho de peso é um fracasso, né? Então, e os estudos mostram que se pelo menos você parar de engordar, é muito mais eficaz do que você ficar com o efeito sanfona de baixo peso e sobe o peso. Toda vez que você readquire o peso, o risco de você adquirir uma comorbidade é maior do que se você ficar com o peso estável. Então,
A primeira questão é a mudança de estilo de vida. Não é ficar sem comer, é comer de uma forma correta, balanceada, com todos os tipos de alimento, fracionando a alimentação. Para isso é muito interessante que a gente tenha à disposição uma nutricionista. Nem sempre isso é possível, mas é o ideal. A introdução da atividade física adaptada ao paciente é essencial. Isso mesmo se você for magro. Se você não faz atividade física, você não vai ser tão saudável. Estudos mostrando indivíduos do mesmo sexo, com a mesma idade e com o mesmo peso, se você avaliar os fatores de comorbidade, de saúde, no indivíduo que faz atividade física e não faz, aquele que faz vai ser mais saudável. Então, a atividade física é essencial, adaptada à pessoa, porque a atividade física mal adaptada pode machucar. Então, tem que adaptar a atividade física à pessoa. E o uso dos medicamentos depende do caso, ele precisa ser avaliado antes de falar do medicamento, né? Então, o professor de educação física seria extremamente importante nesse caso. A pessoa que não tem acesso a tem que tentar conversar com o médico e ver o que é possível fazer de uma forma que seja adaptada. Em relação aos medicamentos, depende do caso. Então, se a pessoa tem uma compulsividade alimentar, se trabalhar com essa parte emocional, com medicamentos que atuem na compulsividade, ele vai melhorar. Se existem medicamentos que atuam na absorção da gordura intrínseca do alimento, ele não vai diminuir a gordura da gente, ele vai diminuir a absorção da gordura do alimento. E existem medicamentos que modulam o apetite, né, diminuindo a fome, aumentando a saciedade. Eles realmente não são milagrosos, né, infelizmente, né, mas eles dão uma ajuda ao caso. E nos casos mais extremos, onde a gente já teve vários tratamentos infrutíferos, onde falência terapêutica. Exatamente, a falência terapêutica do tratamento tradicional, opta-se pela cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que não é milagrosa também. O indivíduo vai ter que colocar a mudança de estilo de vida em prática para que ela seja um sucesso, porque senão ela pode ser extremamente desastrosa. A gente ouve muito falar que está na moda a cirurgia bariátrica, mas na verdade é uma cirurgia que envolve riscos aí de vida, né? Sim. Só que o pessoal às vezes não se toca desse detalhe. Ela, na verdade, ela é uma cirurgia que a pessoa sofre se ela não faz as coisas direito. E o ser humano normalmente tem dificuldade em fazer as coisas sem sofrimento, né? Então, por exemplo, se ele comer a mais do que o normal, não vai caber, vomita. Então tem que aprender a comer menos. Se come muito rápido, tem o efeito dumping, né? Com sudorese, parece que vai desmaiar, passa muito mal, então aprende que tem que comer devagar. Se come doce, pode ter dumping também, então entende que precisa diminuir o doce. Porém, se a pessoa come antes de que todo o processo de cicatrização tenha sido feito, ela pode abrir esses pontos e pode provocar uma morte mesmo por sepse e tal. Então é uma situação onde o indivíduo tem que estar muito bem preparado e com a parte emocional muito bem equilibrada para dar conta da questão e fazer com que ela funcione verdadeiramente. Perfeito. Doutora Nancy, para finalizar, alguma dica para a população? Alguma complementação? É a ênfase na questão do comer melhor e do ser um ser mais ativo, mesmo que sejam coisas pequenas. Em vez de pegar o elevador para subir um andar, vai de escada, não coloque o carro na porta do lugar. Vá mais distante, se permita pelo menos umas 3 horas de atividade física na semana, né? Que seja 40 minutos, ou atividade física, mesmo que seja 10 minutos, ela já tem efeito, né? Então se permita ser mais ativo e se permita comer de uma forma melhor. Isso vai fazer da sua vida uma vida mais saudável. Vale a pena. Perfeito. Obrigado, dona Nancy. Obrigada a você. E se você quiser rever essa entrevista, acesse no YouTube Câmera Livre Bauru. E um grande abraço e até a próxima.